Oi pessoal, eu sou Gustavo Borba e estamos aqui hoje no nosso terceiro vídeo da websérie. A gente já falou sobre o novo conceito de inovação, sobre design estratégico e agora a gente vai avançar para algumas ideias sobre como mudar o nosso olhar. A pergunta de hoje é como desenvolver inovações mais transversais e com olhares mais sistêmicos. A discussão sobre o tipo de inovação que a gente pratica passa por compreender o que e para quem a gente faz. Na realidade, passa por mudar o nosso modelo mental em direção a uma construção coletiva, ao co-design, por exemplo, e a compreensão de que não existe uma única alternativa ou algo que funciona linearmente para todo mundo. Tem alguns livros como The End of Average, do Todd Rose, e Invisible Women, da Carolina Criado Pérez, que trazem para a gente, por exemplo, a compreensão dos perigos e do viés de projetar para a média. No campo do design, um dos principais conceitos é a ideia de design inclusivo. E esse olhar permite que a gente possa construir projetos respeitando a individualidade e promovendo a inclusão. Uma das minhas autoras favoritas chama Cat Holmes e ela tem um livro que chama Inclusive Design, onde ela mostra que a questão da deficiência ela deve ser contextualizada. Eu posso ter um problema de visão, por exemplo, por estar mexendo no telefone dirigindo ou por ter passado por uma cirurgia e por isso eu preciso entender que ela é caracterizada não como um atributo pessoal, mas dependente do contexto. Essa mudança de perspectiva ela cria novas possibilidades projetuais para a gente. Possibilidades que a gente pode chamar de pluriversais, que vem do reconhecimento dos caminhos que vão nascer na interação e na compreensão dos múltiplos universos que existem. Quando a gente reconhece isso, a gente vê um potencial muito maior na construção do novo, pois o novo vem sempre do diferente. Um exemplo disso nas organizações é o que a gente tem quando monta um grupo de trabalho, por exemplo. Se a gente coloca pessoas iguais, que têm a mesma formação, a mesma idade, as mesmas referências, a possibilidade de inovação ela fica limitada, porque os olhares eles são repetidos. Quando a gente coloca pessoas diferentes nesses espaços, a gente tem a possibilidade do novo, do incômodo, que vem a partir de um olhar que acaba nos surpreendendo. Saindo agora do ambiente empresarial e pensando em um olhar ecossistêmico da nossa realidade, a gente pode perceber isso em todos os espaços. Todos os lugares possuem uma perspectiva pluriversal que está escondida, às vezes abafada pelas formas como a gente interage ou pelo que a gente valoriza. Revelar esse pluriverso é uma forma de agregar mais valor sistematicamente para todos. Mas afinal, qual é o conceito de pluriverso? Como isso ajuda na inovação? A perspectiva de pluriverso, segundo o Arthur Escobar, que é um dos principais autores, reconhece a necessidade da gente compreender outros mundos além da narrativa que nos é imposta por um modelo vigente. No meu ambiente, na sala de aula, por exemplo, eu penso em várias formas de compreender o pluriverso e ele se materializa em pelo menos duas diferentes perspectivas. A primeira delas é o reconhecimento da individualidade e da diversidade que está representada em cada aluno. A segunda está vinculada à construção de um currículo que promove um olhar mais abrangente, em teia, que não é único, que pensa nesse olhar mais transversal. Assim, a natureza do pluriverso ela se materializa no reconhecimento dessas diferentes potências que a gente tem, transformadoras, nas diferenças e nesse processo que traz a diversidade. O pluriverso seria um mundo onde caberiam muitos mundos, segundo também o Arthur Escobar. Reconhecer essas possibilidades abre, sim, caminhos para mais e melhores inovações. Tem uma outra autora que eu gosto muito e que fala sobre isso, e ela é muito reconhecida no contexto do design também, que é a Leslie Ann Noel. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela para o podcast que a gente tem aqui na universidade, o Edu Voices, e vou deixar o link disponível para vocês, se vocês puderem ouvir, seria muito legal. A Leslie, ela propõe, por exemplo, jogos de carta e outros materiais que a gente pode usar como uma espécie de checklist para reduzir o viés quando a gente projeta. Tem um projeto que chama The Critical Alphabet, que ajuda bastante nisso. Mas qual é a relevância de tudo isso que eu estou falando em termos de pluriverso para a inovação? Cabe reforçar aqui o reconhecimento do pluriverso nas fases iniciais de um projeto permite que a gente coloque os diferentes olhares, alternativas diferentes e sustentáveis para dentro da nossa visão de inovação. É importante a gente enxergar que a gente está falando de uma inovação em uma perspectiva regenerativa. E em muitos casos, inovar é a gente sair de uma lógica de um tempo que vai para frente, um tempo flecha, né, e pensar numa lógica mais circular, olhar, por exemplo, para a nossa ancestralidade. Eu gostaria de dizer para vocês aqui que seria muito importante vocês buscarem recursos e livros, né, relacionados ao pluriverso. Tem um deles que chama Pluriverso, Dicionário do Pós-Desenvolvimento, que é organizado por 5 pesquisadores, incluindo o Arthur Escobar, mas além deles tem muitos outros que revelam caminhos de coisas que estão acontecendo pelo mundo todo, né, e trazem essa perspectiva de uma inovação diferente possível.
A gente pode olhar para um livro e para material como esse, como referências para casos inovadores, inspiradores, como caminhos para aprender mais sobre nós mesmos também, ou como elementos que são essenciais nas etapas iniciais e criativas de um processo de inovação. Lá, a gente pode fazer muita diferença. Quando a gente faz isso, a gente amplia as possibilidades de olhar e a gente pode criar algo que é novo, único, algo que é efetivamente inovador. Pluriverso é um conceito potente e que deveria estar nos projetos da gente, então eu espero que vocês busquem mais informação sobre isso e possam tornar ainda mais robustos os seus processos de inovação. Obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje.